Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Desnível Espiritual do Casal. Desnível espiritual do casal. Aproveitando, lembrando você, se é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho, evangelize, mande para todo mundo essa mensagem. Dito isso, o tema está em Gênesis 22, 3, que diz assim, são duas passagens. Então levantou Abraão de madrugada, albardou o jumento, pegou 2 servos, pegou Isaque, seu filho, cortou lenha para o sacrifício e foi para o lugar que Deus dissera. A segunda passagem está em Gênesis 18, 12. Riu Sara no seu íntimo, riu Sara no seu íntimo, considerando assim, eu estou velha e Abraão também, como poderemos ter prazer sexual? Meus irmãos, aqui eu trago 2 exemplos de desnível espiritual entre um casal. Não é um casal qualquer, é um casal muito conhecido, Abraão e Sara. Muitos casais, irmãos, vivem hoje dessa forma, né? De uma forma diferente daquela que Deus idealizou. E o motivo esse exemplo aqui, é o desnível espiritual. E isso, irmãos, atrapalha muito o casal, atrapalha muito a família. Sabe por quê? Um desnível espiritual, ele gera brigas, desrespeito, ele gera mau testemunho para os de fora e até separação. Desnível espiritual, inclusive, impede, isso é grave, impede as bênçãos de Deus. Mateus 19, 6 fala assim, assim eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa. Em outras traduções, não separa o homem. Irmãos, o primeiro exemplo que eu dei, Deus pede algo que exigia muita coragem e muita fé de Abraão. Deus fala assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas e sacrifica para mim. Eu quero teu filho, o filho da promessa. Eu quero que você faça o sacrifício. Irmãos, por que Abraão não contou isso para Sara? Por que não chegou para Sara e falou, olha minha mulher, vamos conversar, vamos fazer um sacrifício juntos, vamos para o monte, olha que Deus pediu, eu sei que é difícil, mas temos que crer, blá blá blá. Não. Por que ele não falou para ela? Simples, irmãos. Abraão conhecia a tua esposa, a esposa dele. Ele conhecia o nível espiritual de Sara. Ele sabia, irmãos, que ela poderia atrapalhar o que Deus tinha planejado. Abraão nem sabia o que era, mas ele não podia contar com ela neste momento, não podia, porque ela podia atrapalhar o que Deus tinha pedido para ele. Irmãos, um casal, principalmente um casal cristão, tem que ter unidade. Unidade é justamente aquilo que o diabo quer tirar, é aquilo que o diabo quer acabar, a unidade do casal. Quando existe uma briga, né, entre o casal, existe um desentendimento, isso não é só no âmbito carnal, isso vai para o âmbito e para a dimensão espiritual. 1 Pedro 3,7 diz assim, o marido tenha entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. O homem tem que ter um entendimento, que às vezes a mulher não vai suportar alguma coisa, não vai entender, então ele tem que dar honra, ele tem que suportar a mulher como vaso mais frágil. E fala assim, por isso, fazendo isso, assim será co-herdeiro. O homem fazendo isso, dando honra à mulher, ele vai ser co-herdeiro das bênçãos. E termina assim, porque para que elas não sejam impedidas. Se o marido não dá honra para a mulher, sabendo que ela é o vaso mais fraco, vai acontecer o quê? Não vai ser herdeiro das bênçãos. E as bênçãos vão ser impedidas. É exatamente o que fala aqui. Quando o marido, irmãos, não honra a sua mulher, ele traz o problema também para casa, para a própria casa. E isso é lógico, irmãos. Isso também vale para a mulher, tá? Eu estou falando do marido, mas é a mesma coisa e a regra vale para os dois. Os dois têm que buscar melhorar, e se um está desnivelado espiritualmente, tem que buscar, tem que estar junto no mesmo nível, né? Para que não ocorra assim, um desequilíbrio espiritual dentro da casa. Sabe por quê? Deus não age na bagunça, Deus não age na desarmonia espiritual. Outro exemplo que eu dei aqui é que Sara, irmãos, quando o anjo aparece e fala assim, olha, você vai engravidar, e daqui a 9 meses você vai estar carregando um bebê, né? Você vai ter o filho da promessa na mão. A Bíblia diz que ela não acreditou, ela riu em pensamento. Abraão, irmãos, imagina Abraão, o pai da fé, e a mulher duvidando de Deus. O homem é o pai da fé e a esposa dele duvidando
duvidando do próprio Deus que aparece ali em forma de anjo. É o pai da fé casado com a incrédula. É mais ou menos isso nesse momento aqui. Irmãos, todo casamento tem problema? Tem. Todo casamento, todos os casais têm problemas. Se você olhar aí, a Bíblia toda você tem Sansão, Dalila, Davi e Batseba, você tem Davi e Adão e Eva, você tem ali Jó e sua esposa, e um outro exemplo bem claro, Davi e Mical. Né? Davi e Mical. A Bíblia diz que Mical, né, eu já trouxe uma mensagem sobre isso, era filha de Saul, ela é dada para Davi, por conta de Davi ter matado Golias, era uma promessa, ela não era a filha mais velha, mas ela foi prometida, ela foi dada, e ela tinha, irmãos, uma religiosidade duvidosa, né? Você pode perceber que quando ele chega alegre, pulando por causa da arca, a arca está ali feliz, porque a presença de Deus estava ali, ela não estava nem preocupada, ao contrário, ela foi reclamar, ela era arrogante, ela era orgulhosa, era uma mulher amarga, ela desprezava o marido. A Bíblia diz que Mical, ela deveria, quem sabe, ter até fugido com ele, estava sendo perseguido, deixa ele embora. Meu pai está perseguindo, ele quer matar, deixa para lá, não, ela não foi junto, ela devia estar na caverna, era a companheira dele, não, ficou no castelo. A Bíblia fala que Mical, ela criticava constantemente Davi. Então é isso, irmãos, olha o desnível espiritual de uma esposa. O que aconteceu com ela? Irmãos, ela nunca teve filho. Davi falou assim, daqui pra gente nunca mais vou encostar a mão em você. E ela nunca teve filhos. Né? Olha o que um desnível espiritual pode trazer. Amós 3:3 fala assim, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, o casal em acordo é uma porta aberta para Deus agir. O casal em acordo, trabalhando na obra, um fazendo aqui, outro fazendo ali, meu Deus vai abençoando, derramando, é porta aberta, não tem nada impedindo a bênção de Deus, ninguém pode impedir, porque o casal está fazendo a vontade de Deus, os dois no nível espiritual igual, né? Às vezes, lógico, o contrário também acontece. Em Mateus 27:19, um exemplo fala assim, a esposa de Pilatos falou para o marido, olha, meu marido, seguinte, se eu fosse você, eu não entraria em questão naquela hora da crucificação, ia escolher uma pessoa ali para ser liberto, né, entre Jesus e Barrabás, né? A mulher fala assim, olha, eu tive um sonho e eu sofria muito desse sonho por causa desse homem. Se eu fosse, eu não entrava em questão com ele, porque ele é um homem justo. A mulher falou, teve um sonho, uma revelação ali, falou para o marido, mas o marido não quis saber. Irmãos, biblicamente, os homens, em matéria de responsabilidade na casa, no lar com a esposa, eles vão responder numa medida um pouco maior que a mulher. O casal, para ter sucesso, irmãos, ele precisa ter diálogo, eles precisam conversar entre eles, as decisões têm que ser tomadas em conjunto. A mulher, ela, segundo a Bíblia fala, é uma auxiliadora, a mulher está ali para ajudar, ela tem que ser uma mulher calma e tem que ser uma mulher tranquila. Irmãos, Provérbios 18:13 assim, 13. O que responde antes de ouvir, comete estupidez, que é para a sua própria vergonha. O que faz de ouvir, né? Comete uma estupidez, porque vai ele mesmo ficar envergonhado. Tiago 1:19 confirma exatamente isso, que ele fala assim, estejai prontos para ouvir e tardios para falar. Então, irmãos, em Provérbios 15 também fala, cuidado com o que você responde, tanto a mulher como o marido, quando se desnível, pode ser os dois, mas fala aqui, a resposta branda alivia o furor. Colossenses 4:6 fala assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo como responder a cada um. Então, irmãos, entenda uma coisa, não vale a pena discutir, não vale a pena brigar, não vale a pena fazer isso. Em Provérbios 15:17 fala assim, é melhor comer alface com amor do que um boi gordo com ódio. Provérbios 17:1, melhor é um bocado seco, né, com tranquilidade, do que a casa farta de carne em um momento de briga. Provérbios 21:9, melhor morar num canto qualquer do que com uma mulher, numa casa com uma mulher rixosa. Irmãos, a gente tem que orar. Nós temos que orar para termos os mesmos sentimentos, o marido com a mulher, para não ter um desnível espiritual. Um discernindo o outro, um entendendo o outro. O desnível espiritual, irmãos, pode causar muitos danos à família, ao casal, a outros, como testemunho a outras pessoas da igreja e para a família. Que a gente venha orar para que isso não aconteça. Amém. Essa é a palavra de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha abençoar cada um, Papai querido, conforme a tua vontade, e trazer em nossas famílias, Papai querido, um equilíbrio espiritual entre os familiares, marido, esposa, filhos e pais.
Faça conforme a tua vontade, abençoa a tua igreja, que eu te peço em nome de Jesus. Mais uma vez peço para você se inscrever, divulgar, ativar o sininho e evangelizar. Que Deus abençoe você e sua família, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, se Jesus não voltar. Até lá.